Boa noite a todos. É com renovada alegria e com muita honra que me dirijo aos meus queridos irmãos da Sociedade Espírita Cristã Vinha de Luz. E nessa noite, o tema proposto é a ação da prece, a transmissão de pensamento, que são retratados no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec, itens 9 a 15. Muito bem, nós vamos falar sobre esse benefício que é alcançado em qualquer lugar do mundo, independentemente da religião, da profissão de fé. Em todos os momentos, em todos os instantes. A espiritualidade amiga ao redor do planeta encaminha e fortifica, fortalece os nossos pedidos e as nossas súplicas dirigidas ao mais alto, com a intenção de chegar até Deus. Tudo isso vai partir do nosso merecimento para nós próprios e para aqueles outros por quem pedimos. Ou seja para mim ou para o próximo. É sempre nesse sentido. E a ideia de elevar esse pensamento é porque temos na nossa consciência, no ato da nossa criação, tudo aquilo que nós, ao longo da nossa trajetória, vamos esquecendo. E Jesus e todos esses baluartes da humanidade que o antecederam na passagem pela Palestina e que o sucederam também na Palestina e ao redor do mundo, tem para trazer para nós, os comuns dos mortais, esse alento, essa esperança, essa certeza de que é preciso confiar, mas nós precisamos fazer a nossa parte, para que sejamos merecedores das benesses que rogamos para nós e para o próximo, e também em favor de toda a humanidade, porque não vamos progredir sozinhos. Seremos sempre parte de um conjunto, seremos sempre parte dessa humanidade, seremos sempre aquele grão de areia da praia infinita que é Deus. Enfim, vamos proceder então a leitura da página de abertura, para que possamos então dar início à apresentação desse trabalho, que é conjunto, ninguém faz nada sozinho. Vamos lá. A leitura é da coleção Fonte Viva, o livro Vinha de Luz, por Francisco Cândido Xavier, inspirado por Emmanuel. É a lição número 98, a prece recompõe. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31. Na construção de simples casa de pedra, há que despender longo esforço para ajustar ambiente próprio, removendo óbices, eliminando asperezas e melhorando a paisagem. Quando não é necessário acertar o solo rugoso, é preciso muitas vezes aterrar o chão, formando leito seguro à base forte. Instrumentos variados movimentam-se metódicos no trabalho renovador. Assim também na esfera de cogitações de ordem espiritual. Na edificação da paz doméstica, na realização dos ideais generosos, no desdobramento de serviços edificantes, urge providenciar recursos ao entendimento geral com vistas à cooperação, à responsabilidade, ao processo de ação imprescindível. E, sem dúvida, a prece representa a indispensável alavanca renovadora, demovendo obstáculos no terreno duro da incompreensão. A oração é divina voz do Espírito no grande silêncio. Nem sempre se caracteriza por sons articulados na conceituação verbal, mas, invariavelmente, é prodigioso poder espiritual comunicando emoções e pensamentos, imagens e ideias
desfazendo empecilhos, limpando estradas, reformando concepções e melhorando o quadro mental em que nos cabe cumprir a tarefa a que o Pai nos convoca. Muitas vezes, nas lutas do discípulo sincero do Evangelho, a maioria dos afeiçoados não lhe entende os propósitos, os amigos desertam, as famílias cedem à sombra e à ignorância. Entretanto, basta que ele se refugie no santuário da própria vida, emitindo energias benéficas do amor e da compreensão, para que se mova na direção do mais alto, o lugar em que se demora com os seus. A prece, tecida de inquietação e angústia, não pode distanciar-se dos gritos desordenados de quem prefere a aflição e se entrega à imprudência. Mas a oração tecida de harmonia e confiança é força imprimindo direção à bússola da fé viva, recompondo a paisagem em que vivemos e traçando novos rumos para a vida superior. Assim, concebendo que a prece eleva, o pensamento edificante nos fortalece, rogamos a esse Deus infinito de misericórdia que abençoe o nosso trabalho desta noite, que envolva a todos nós nessa cadeia, nessa corrente, nessa simbiose de alegria, de emoção, de contentamento, de felicidade, que somente o pensamento bem articulado pode angariar junto à espiritualidade superior. Que esse Deus de infinita bondade e misericórdia, secundado por todos aqueles auxiliares, em especial Jesus Cristo, possam a todos contemplar com esse amor infinito, com essa bondade, com essa aura de luz e paz, para que possamos concluir, completar e atender a expectativa da empreitada que nos foi ofertada. Sê conosco, Senhor, agora e sempre. Graças a Deus. Assim, dando início, como sempre, registrando nos alfarrábios, vamos começar perguntando, falamos tanto de Deus? O que é Deus? Né? Então a resposta da questão número 1 de O Livro dos Espíritos, que vem coadjuvando o Evangelho segundo o Espiritismo, diz que Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Esse é um resumo, a descrição do que é Deus para nós na nossa infinita ignorância. Aí vem uma outra pergunta, e o que é fé? Bem, a fé é a confiança em alguém ou alguma coisa, está nos dicionários. A outra pergunta, e o que é esperança? O dicionário também responde, expectativa de um bem que se deseja. Agora, quando se trata da religiosidade, da filosofia, da ciência que vem socorrer a nossa situação dentro da doutrina espírita, vem no livro O Consolador, por Francisco Cândido Xavier e Emmanuel, a questão 257, que expõe: a esperança e a fé devem ser interpretadas como uma só virtude? Aí a resposta: a esperança é a filha dileta da fé. A esperança é como o luar que se constitui dos bálsamos da crença. Sabemos que a lua é um astro iluminado. Então, a fé é a divina claridade da certeza. Então, se a esperança é o clarão do luar que recebe a luz do sol, a fé é a própria luz do sol que deve emanar de dentro de cada um de nós, no sentido de que possamos aspirar com certeza o benefício que rogamos para nós e para o próximo. Então eu já sei o que é Deus, já sei o que é fé, já sei o que é esperança,
Mas quando e como eu junto todos esses fatores? Eu junto quando eu preciso. Quando eu preciso, eu junto. E eu preciso o tempo todo. Então, o tempo todo eu estou pedindo, eu estou orando. E estou devendo, aumentando meu débito, insistindo nos vícios, aqui e acolá uma virtudezinha e tal, mas sempre pedindo. Então, quando eu peço para mim ou para o outro, eu entro em prece. Pode ser enorme, ter dezenas de folhas escritas, pode levar 1 hora, orando, pedindo, rogando, agradecendo, mas pode, em 1 minuto ou 2, a gente conseguir, introspectando o nosso pensamento e colocando verdade, colocando bem maior para nós e para o próximo, conseguir e obter o mesmo êxito, porque a nuvem de testemunhas está em volta de nós. Vamos nos socorrer de novo lá no Livro dos Espíritos, Lei de Adoração, que vai da questão 649 a 673, está no livro 3º, capítulo 2, das Leis Morais. Qual é o caráter geral da prece? Bem, a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é se aproximar dele, é colocar-se em comunicação com ele. Então, pela prece se pode propor 3 coisas: louvar, que é exaltar ou glorificar; pedir, que é rogar ou implorar; e agradecer, que é o momento que nós demonstramos a gratidão. Como lição da infância, por volta das 18 horas, minha avó materna nos reunia em torno do rádio, ouvindo na Rádio Tupi, às 18 horas, a oração da Ave Maria, com o Júlio Lousada, que nos deixou em 1993. Então, Júlio Lousada, minha avó e aquele horário da infância já se foram no tempo. Hoje, minha mulher e eu ouvimos quase que diariamente, através da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a oração da Ave Maria, também na voz do saudoso Geraldo de Aquino, que nos deixou em 1984. Então, essa profissão de fé independe da religião. Hoje estamos na doutrina espírita. Mas por que a Ave Maria? A Bíblia então esclarece. Zacarias, sacerdote no templo, casado com Isabel, já estava em idade avançada, e Zacarias, cumprindo seu ofício lá no templo, foi surpreendido pela aparição do anjo Gabriel. E disse para ele: não temais, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Zacarias, isso está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 13. Então, Zacarias, ainda estupefato, não acreditou e conseguiu argumentar alguma coisa com Gabriel. Então veio a orientação: ficarás mudo até que ocorra o nascimento de João. E assim foi. Zacarias então se utilizava de umas tabuinhas e ia escrevendo ali o que precisava, porque ficou mudo. Mas eis que durante a gravidez de Isabel, Maria, nossa Mãe Santíssima, foi visitá-la. Mas antes de visitá-la, ela, Maria, Mãe Santíssima, foi visitada pelo mesmo anjo Gabriel, que disse: Ave cheia da graça, o Senhor é contigo. E ela, surpresa, também recebeu a mensagem: eis que conceberás e darás à luz um filho, no qual porás o nome de Jesus. Ao contrário de Zacarias, Maria não duvidou. Aceitou o encargo e disse que o Senhor fizesse dela a sua serva, segundo a sua vontade. E assim fez. Maria, então grávida, vai visitar Isabel no final da gravidez de Isabel, e ao chegar lá, Isabel exclama: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Então aí está. Isso está registrado também no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 42. Tendo a junção dessas duas frases, se tem então a Ave Maria. Mas o que chama a atenção é que ave significa salve. É uma saudação de felicidade, de alegria, e foi muito difundida à época na Palestina, depois da ocupação do Império Romano. Lembram? Ave César. Pois é. Então, era uma expressão muito comum
Mas o romano reverenciavam deuses, eram 15 deuses, e o maior deles, Júpiter, os anjos e as autoridades. Maria, entretanto, foi saudada por um anjo. Então, seria inconcebível para qualquer um dos mortais, o que dá uma ideia da elevação espiritual, elevação moral do Espírito Mãe Santíssima. Então, por volta do ano 1000, a Igreja juntou essas duas frases de Gabriel com Maria e de Isabel com Maria, tem então a Ave Maria. Já fazia parte da liturgia dos mosteiros e foi chegando ao conhecimento do público em geral. Muito bem, a segunda parte, que é a Santa Maria, foi só em torno de 1440, ou seja, século XV da nossa era, e vinha como interjeições proclamadas nos sermões, nas igrejas, nas missas, nos monastérios, e também atendia aos anseios do povo, sempre clamando e fazendo de Maria a intercessora dos seus pedidos, das suas rogativas, junto ao plano mais alto. Então, no século XVI, o Papa Pio V mandou publicar no Breviário Romano como na formatação que nós conhecemos hoje, a Ave Maria e a Santa Maria. Então, Ave Maria, Santa Maria, eu creio em Deus Pai, a oração do Dr. Bezerra de Menezes, a oração da paz atribuída a São Francisco, né? A prece de Cáritas, todas têm o objetivo de louvar, de rogar, agradecer, mas a importância maior é para o Pai Nosso. Então, o Evangelho de Lucas, também no capítulo 11, versículo 2 a 4, diz que numa das preleções de Jesus, um dos discípulos teria pedido ao mestre que orientasse e ensinasse como orar, posto que ainda àquela época, há 2022 anos, era impraticável, porque as pessoas pediam de qualquer maneira, rogavam tal, e iam pedindo, eram atendidos ou não, dependendo do merecimento, do fervor com que se pedia. E Jesus, então, registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículos 9 a 13, entoou então a oração Pai Nosso. Então, trazido pelo próprio Mestre, dá bem uma ideia dessa verdadeira oportunidade de rogarmos com amor, com fervor, com carinho, com toda a vontade de ser atendido, sendo esse pedido por nós ou em nome de outro, em favor de outro, do próximo de que tanto falamos. Então, nessas horas, nós rogamos por aqueles que estão nas sarjetas, nos hospitais, nos asilos, nos abrigos, nas prisões, nas guerras. Todos esses que estão em conflito consigo mesmo e com o próximo são sempre objetos, são sempre o alvo das nossas rogativas, porque não podemos pedir somente para nós. Quando pedimos para o próximo, é uma forma de agradecer, é uma forma de demonstrar gratidão, porque nós já temos a graça de poder pedir. Poder pedir pelo próximo, então, é mais interessante ainda. Então, essa nuvem de testemunhas, que são os espíritos amigos que estão à volta, a todo tempo, vão estar mais próximos quando entoamos as nossas orações, da mesma forma que os outros espíritos não menos felizes, mais ignorantes, ainda desconhecedores do poder da prece e dessa capacidade maravilhosa que todos temos, encarnados e encarnados, de rogar com fervor, com verdade, com vontade de fato de melhorar o nosso dia a dia. Então, por aqueles que ainda insistem em continuar na escuridão, nas trevas, nos descaminhos, rogamos e convidamos para que possam começar a conhecer essa luz vinda de Jesus, né? Nessas circunstâncias, nós começamos então a pensar. E justamente pensando, é só pelo pensamento, basta isso para eu projetar a minha súplica?
Não é preciso orar em voz alta? E a espiritualidade amiga até informa que pode orar em voz alta, mas não precisa. A questão 36 de O Livro dos Espíritos, por Allan Kardec, inclusive, traz o seguinte: o vazio absoluto existe em alguma parte do espaço sideral? E a resposta: não. Nada é vazio. O que é vazio para ti está ocupado por uma matéria que escapa aos teus sentidos e aos teus instrumentos. Então, lá em O Problema do Ser, do Destino e da Dor, um livro do grande Leon Denis, na parte 1ª, capítulo 6, há uma outra descrição, inclusive, que diz o seguinte, abre aspas: o fenômeno que na Terra se chama telepatia não é outra coisa senão um processo de comunicação entre todos os seres pensantes na vida superior. E a oração é uma de suas formas mais poderosas, uma das suas aplicações mais elevadas e puras. A telepatia é a manifestação de uma lei universal e eterna. Fecha aspas. Essa descrição está na página 88 desse livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Leon Denis. Então, seguindo aqui com os alfarrábios, vamos chegar na questão número 9, que é já entrando no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27. Esse item 9, ele começa a tratar exatamente da transmissão do pensamento e diz que essa invocação pelo pensamento nos coloca em comunicação com o plano superior. Da mesma forma que lá no início aquela explanação das questões apresentadas de O Livro dos Espíritos, as observações contidas lá no livro da página de abertura, agora nós vamos materializar aquilo tudo que estava enunciado no início do trabalho. Então, quando a gente louva, pede e agradece, independe de ser somente por nós ou pelo próximo. Então, esses espíritos, a nuvem de testemunhas da qual faláramos ainda agora, está em qualquer direção em que olharmos. São espíritos incumbidos de ouvir e levar até Deus essa nossa rogativa, essa nova forma de acreditar que vai ser resolvido o problema, quando foge completamente ao nosso poder, à nossa capacidade de resolver somente na parte da matéria. Então nos fortalecemos com essa rogativa. Então apelamos a santos, anjos, protetores espirituais, mentores espirituais. Por quê? A doutrina espírita tem 165 anos, por exemplo, e a Igreja Católica, para não ir para as outras religiões, tem 2022 anos. Então é claro que passamos por uma série de outras denominações religiosas, mas o Deus é único. Mãe Santíssima é única, Jesus é único. Todos os outros espíritos reencarnaram como nós. E se eles hoje são mais elevados a ponto de receber as nossas rogativas, é porque eles se capacitaram para isso. Eles evoluíram. Como lá na questão, se eu não me engano, 780 de O Livro dos Espíritos, eles conseguiram equilibrar as duas asas. A asa do progresso intelectual, a asa do progresso moral. Então puderam alçar voo para páramos mais elevados, foram para outros planos, ainda próximo da Terra, porque estão junto à Terra todos aqueles espíritos que foram designados para aqui reencarnar, desencarnar, reencarnar de novo, e estaremos sempre envolvidos em torno desse orbe, porque a composição química, os elementos naturais que compõem o planeta, são compatíveis com os elementos naturais, materiais, que compõem também o corpo, quando precisamos adensar a nossa matéria, reencarnando. Então essas vibrações vão estar sempre em torno do planeta,
junto com o planeta, e essa simbiose que vai fazer com que o planeta vá se projetando mais e mais na escala rumo à perfeição, como toda a humanidade que o circunda, encarnados e desencarnados incluídos. Então, quando chegamos lá no item 10 desse capítulo 27, o resumo que fizemos é que através da doutrina espírita começamos a compreender que o pensamento pode ser propagado no espaço infinito, posto que é já sabido que não há vazio no universo. As questões do Livro dos Espíritos já nos elucidaram anteriormente essa situação. Então, tudo, incluindo a todos nós, é permeado pelo fluido kármico universal, ligando encarnados, desencarnados e o ambiente em que estamos alojados. Então, o pensamento impulsionado pela intenção, pelo objetivo de lograr êxito na rogativa, pela vontade de alcançar as esferas superiores nessa corrente fluídica, é que nos envolve, junto com aquele por quem rogamos, que podemos ser nós e o próximo, e também aqueles que são rogados, santos, anjos, protetores, o próprio Deus. Então, se é sabido também que o pensamento plasma, vamos plasmar a cura, vamos plasmar o sucesso, vamos plasmar o êxito para nós e para todos que nos envolvem enquanto família, consanguínea ou por afinidade, enquanto humanidade, para que o resultado seja benéfico para todos, não é somente para nós. Vamos estar exercitando a generosidade. Quem sabe por esse caminho fica mais fácil de recebermos as benesses do mais alto. Então, quando nós conseguimos abstrair das coisas mundanas, a fila no banco, o carro que ficou estacionado lá fora, as contas que eu tenho para pagar, a programação que vai começar daqui a pouco na televisão, meu computador de novo está parado, esse celular que não funciona e a conta cada vez mais alta. Quando eu consigo me desligar de todas essas coisas que estão ligadas à matéria e consigo fazer uma abstração, uma introspecção, aí a espiritualidade amiga vem em nosso socorro. Eles não nos abandonam nunca, mas a nossa parte precisa ser feita. E é nesses momentos que nós vamos demonstrar a nossa verdadeira fé e vamos demonstrar, acima de tudo, que somos capazes e somos merecedores, porque o galardão para pedir também não é a qualquer momento. Não é com o pensamento toldado com as coisas mundanas, como faláramos ainda há pouco, que vamos lograr êxito nas nossas rogativas. Pode haver um acréscimo de misericórdia, pode haver um merecimento por outras situações anteriores, mas não naquele momento da prece em si, porque o nosso pensamento está toldado com um monte de impurezas que não nos torna merecedores de recebermos essa graça. Fica entendido mais ou menos assim. Então, é preciso nos conscientizarmos dessa situação para que a gente realmente consiga perceber que essa misericórdia envolve a todos nós, inclusive aqueles que estão na erraticidade, os que estão na escuridão. Lembram-se da legião dos servos de Maria, que passaram lá por André Luiz, que socorreram o Camilo Cândido Botelho, lá do livro Memórias de um Suicida, com a Ivone do Amaral Pereira, ela mesma, na trajetória relatada nos domínios da mediunidade, contando a trajetória dela, em que 2 das 6 existências retratadas nessa obra, ela pôs fim à própria vida. Então, ela também é uma suicida. Olha aí a redenção, ter a capacidade, ter a permissão de trazer o relato de um outro suicida para nos mostrar que esse não é o caminho. Agora, devoção, aptidão, preparação, instrução, porque sem o conhecimento, muito poucos, só com a bondade do coração, conseguem, porque são espíritos tão elevados que, apesar da aparência humilde,
maltrapilha talvez, em até algumas circunstâncias, tem esse espírito a bagagem cultural, intelectual necessária para, no meio daquela prova, daquela expiação da miséria, ainda assim ser um referencial moral de conhecimento, de sabedoria. Mas estudar implica muito, porque se esse que hoje está nessa condição não tem o acesso aos livros, no passado teve. Porque quando não fazemos por onde merecer e passar de ano na escola da vida, a bagagem que temos não se perde, só se acumula. E para ter essa bagagem hoje, em algum momento teve acesso e aproveitou muito bem. Teve excelente proveito com a cultura que se lhe chegou diante dos olhos. Então nós precisamos nos conscientizar que é preciso sim estudar. Como disse o Espírito da Verdade no capítulo 6, item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Espíritas, amai-vos uns aos outros, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Então é preciso buscar entre os espíritos mais iluminados, que deixaram essa profusão de obras da doutrina a partir de Kardec, para que nós tenhamos a consciência de que estamos no caminho certo. Isso é o fundamental. Chegando então ao item 11 do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, o resumo diz que o hábito da prece e da oração faz com que sejamos sempre inspirados pelos bons espíritos e que a nossa caminhada na retidão moral será sempre segura. E ainda que haja uma queda, os bons espíritos nos socorrerão a fim de nos afastar dos desvios que nos atraem a toda hora para essas trevas. Lembram da porta larga e da porta estreita? Eles não vão ficar o tempo todo segurando a gente, porque estamos à mercê dos vícios, das mazelas que nos atormentam o tempo todo e que podem arruinar a nossa trajetória física, moral, espiritual, intelectual, pode colocar tudo a perder. Eles estarão sempre nos tutelando a partir do nosso irmão protetor espiritual, mas estaremos sempre à vontade para exercitar o nosso livre-arbítrio. E aí sim, ao final, como dizia Jesus, a cada um segundo a sua obra. Se preservarmos, perseverarmos no caminho do bem, ótimos resultados. Ao contrário, se reincidirmos nas quedas, estaremos afastados da trilha aplainada e iluminada por esses espíritos que já cuidaram de deixar a rota proposta no caminho de Jesus e, por consequência, via de regra, ao caminho de Deus, e estaremos sempre naquelas valas que vão margeando a estrada limpa e perfeita. E a gente sem visão para encontrar esse caminho e a gente sem força para sair de dentro dessa vala pútrida para voltar para esse caminho com aroma de flores, especialmente rosas, no caminho da redenção, né? Então, chegando ao item 12, leva ainda a crer que uma das leis trazidas por Hermes Trismegisto, lá no Alto Egito, em Alexandria, 1500, 1700 anos antes do Cristo passar na Palestina, já nos alertava para uma das 7 leis herméticas e a mais conhecida delas, lei de causa e efeito. Se eu fizer errado, vai ter consequência. Se eu não fizer nada também, vai ter consequência. Então eu preciso fazer bem, fazer direito, fazer com acerto, para que de fato eu e todos aqueles que me cercam, porque o benefício não é só nosso, especialmente por efeito da ação da prece, será então essa demonstração de amor, de carinho, de envolvimento e de misericórdia. É o que nós queremos, é o que estamos fadados a alcançar, essa perfeição lá descrita no Livro dos Espíritos, na questão 113. A gente está muito longe disso, podem ter certeza. Vamos voltar. Por sorte, aqui na Terra, olha o que já se ouve falar de um planeta chamado Quiron. A coisa é por aí.
Então, se todo excesso repetitivo, quanto mais é vício, não só o corpo vai padecer, mas principalmente o espírito, para além de uma existência ou mais. Precisamos nos conscientizar de que a infração às leis de Deus vai acarretar em todas as dores, angústias e vicissitudes que já sentimos um pouco em nós e vemos mais agravado ainda em outros que estão em situações piores do que nós. Às vezes a gente se lamenta por uma topada e o outro não tem um pé. A gente reclama que caiu um cisco no olho, o outro não tem a visão. A gente reclama que tem uma afta na língua e estourou a boca, como aconteceu comigo um dia desses aí. Me atrapalhou inclusive na gravação desse trabalho. O outro é mudo, o outro não tem língua. Então, vamos aceitar com resignação, com esperança, com fé. Então, se há provas e expiações planejadas na erraticidade e toldadas na nossa memória pelo véu do esquecimento, a fé, a esperança e a resignação é que vão nos dar força para suportar exatamente essas agruras. E a retidão moral, a determinação em se manter com a fé e, acima de tudo, de rogar por nós e principalmente pelos outros, é que vai atrair os bons espíritos. Porque se eu esquecer dos benfeitores e relegar a prece ao segundo plano, eu vou ficar sempre na arrogância, no orgulho e na vaidade, que é uma mazela que eu já trago comigo de priscas eras e ainda não me livrei delas. Será como aquela situação da parábola do fariseu e do publicano. Então, para Deus o que conta é a intenção. Não importa aquelas roupas todas bonitas lá no sinédrio, dentro do templo, aqueles filactérios que são aqueles papeizinhos, tudo pendurado na roupa com um monte de ditado, de lembretes. Aquilo tudo é oculto e exterior e, como dizia Jesus, túmulos caiados por fora e apodrecidos por dentro. Então, quando Lucas traz no seu evangelho essa parábola de Jesus no capítulo 18, versículos 9 a 14, dá bem uma ideia do que é a comparação da vaidade, mesmo no momento em que se tem que demonstrar humildade para a rogativa. Agradecer a Deus por não ter o defeito e a mazela do que está do lado, isso é arrogância, isso é vaidade, isso é orgulho, presunção. Como vai querer que seja assim? Enquanto isso, aquele que numa condição, na avaliação pelo que foi descrito da parábola, moralmente arruinado, pede piedade porque ele é pecador. Esse era o publicano. E muitas das vezes, nem tão criminosos eram assim. Alguns até do que tinham, do que possuíam, dividiam com os outros. Vide o patrono da nossa casa da ABBM, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, que à época de Jesus na Palestina tinha o nome de Zaqueu e mais tarde passou a ser Matias. Era um publicano, mas se é que se pode classificar assim, um publicano do bem. Mas o que os fariseus não queriam era pagar impostos. Mudou alguma coisa para os dias de hoje? O bicho mais odiado nos meses de março e abril de cada ano chama-se leão. É exatamente por isso. É a hora da cobrança. Então, quando a gente fala do fluido cósmico universal, quando fala da retidão moral, quando fala da necessidade de praticar o bem para ser merecedor disso tudo, da mesma forma que ao reencarnarmos somos atraídos por uma força chamada magnetismo, dentro do fluido cósmico universal, que através do fluido vital vai animar aquele novo ser em geração no ventre da mãe que foi escolhida para nos receber, então esse fervor, essa força moral, vai fortalecer esse magnetismo através do amparo e do apoio dos benfeitores espirituais que estarão em volta de nós todo tempo, para todo sempre, e sempre consciente da nossa inferioridade. Então a nossa fé e a nossa esperança serão as provas inequívocas das nossas boas intenções por nós e pelo próximo. O orgulho e a vaidade vão fazer de nós o fariseu da parábola. Cuidemos para não cair, não reincidir nessa falha. Então, resumindo,
Toda a força e o poder de uma prece, de uma oração, está no pensamento daquele que invoca o bem para si ou para o próximo. A qualquer hora, em qualquer lugar. Pode ser no meio de uma multidão, e a própria multidão, como tem aí os grandes afluxos, as peregrinações nos grandes templos, mas como dizia Jesus, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu aí estarei. Então, principalmente sozinho. Quando eu estiver na chamada genuflexão, quando eu estiver em silêncio, quando eu estiver voltado para dentro de mim, terei talvez mais chance de ser ouvido e a minha prece atendida por mim e pelo próximo. À guisa de instrução, vem aqui da leitura do livro O Grande Enigma, por Leon Denis, está lá no capítulo 6 das Leis Universais, e também tem um livro chamado Lucidez, escrito por Francisco do Espírito Santo Neto, por inspiração do Dr. Hamed. Então, abre aspas, Deus nos fala por todas as vezes do infinito, e fala não em uma Bíblia escrita há séculos, mas em uma Bíblia que se escreve todos os dias, com esses característicos majestosos que se chamam oceano, montanhas e astros do céu. Por todas as harmonias doces e graves que sobem do imo da terra ou descem dos espaços etéreos. Fala ainda no santuário do ser, nas horas do silêncio e de meditação. Quando ruídos discordantes da vida material se calam, então a voz interior, a grande voz, desperta e se faz ouvir. Essa voz sai da profundeza da consciência e nos fala dos deveres, do progresso, da ascensão da criatura. Há em nós uma espécie de retiro íntimo, uma fonte profunda de onde pode jorrar ondas de vida, de amor, de virtude, de luz. Ali se manifesta esse reflexo, esse germe divino escondido em toda a alma humana. Fecha aspas. Então, mais uma trilha aberta por espíritos sublimes que nos deixaram uma obra a nos servir de guia. Sigamos os livros. Há ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28 que vem a seguir, 84 modelos de prece. Podemos seguir qualquer um deles ou não. A nossa intuição, a nossa inspiração, a nossa experiência, a nossa fé, a nossa esperança vão nos conduzir em harmonia para rogarmos por nós e pelo próximo e por toda a humanidade, com a certeza de que as nossas rogativas serão ouvidas. Bate e abrir-se-vos-á. Pedi e obtereis. Jesus nos trouxe essa lição. Guardemos no pensamento e no coração, e que assim seja sempre. Nesse momento, então, elevamos o pensamento em prece para agradecer pela oportunidade de mais um trabalho, mais uma tarefa cumprida, mais uma apresentação de um tema a ser analisado, acompanhado e avaliado por todos que assistem nesse momento à apresentação desse trabalho. Que possamos, em uníssono, em harmonia, rogar por nós e por todos aqueles que nos cercam, porque a humanidade vai evoluir junto com o orbe que nos acolhe, espargindo para bem longe os miasmas, essa psicosfera ainda muito escurecida em volta do nosso planeta. Que sejamos luz, como disse Jesus, que sejamos o sal dessa terra, como descrito no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 13 e 14. E que essa luz e esse sal que está em nós aflore de verdade, para que possamos, em nome de Deus, levar a palavra, a consolação, a ajuda, a caridade, a fraternidade, a solidariedade, resumindo numa palavra, amor, por nós e por todos. Se conosco, Senhor, agora e por todo sempre. Graças a Deus. E assim, desejando uma boa noite de descanso,
porque o amanhã nos aguarda com os seus próximos problemas, com as suas próximas soluções. Eu me despeço de vocês, rogando a Deus que me permita estar novamente com vocês num próximo trabalho, numa próxima oportunidade, porque como é bom falar de Deus, como é bom falar de Jesus, como é bom falar de Mãe Santíssima, como é bom falar do nosso irmão protetor espiritual. E que o querido irmão Frei Fabiano de Cristo continue iluminando essa casa amiga e acolhedora, e que as luzes do amor e da fraternidade emanados do coração de cada um de vocês possam envolver toda a rua onde se localiza essa casa, possa envolver todo o bairro e possa, nesse caleidoscópio de luz e paz, ser projetado para as alturas e de lá, como num grande guarda-chuva, espalhando por toda a humanidade. Essa é a força da fé, a força da esperança, a força do amor. A todos vocês, muito obrigado. Tenham todos uma boa noite.